E aí, beleza? Após escapar do Centro de Controle de Doenças, Rick Grimes e o grupo decidem deixar Atlanta, agora dominada por zumbis, e buscar refúgio na base militar de Fort Benning. Antes de partir, Rick tenta avisar Morgan Jones para ficar longe da cidade. Andrea observa Shane desmontar sua arma para limpá-la. Quando ele mostra a Andrea como limpar a dela, ela explica que foi um presente de seu pai antes de ela e Amy viajarem para se protegerem. O comboio encontra a estrada bloqueada por veículos abandonados. Glenn sugere usar outra rodovia, mas Dale diz que não podem desperdiçar combustível. O grupo avança pelos destroços sem saber dos perigos. A situação piora quando a mangueira do radiador do trailer quebra, forçando-os a parar e procurar uma sobressalente nos veículos abandonados. Glenn ajuda Dale a consertar a mangueira, enquanto Rick monta guarda e Dale sobe ao teto. Andrea retorna ao trailer para tentar montar a arma de Shane. Lori, Carol, Carl e Sophia procuram em carros mais adiante. Carol encontra roupas limpas e sorri. T-Dog e Daryl buscam combustível. Shane acha uma van com água fresca e Glenn celebra. Rick vê um zumbi se aproximando, mas nota uma grande manada atrás. Ele avisa o grupo para se esconder debaixo dos veículos e esperar a horda passar. Dale se deita no teto enquanto os zumbis passam. Shane vê a horda e puxa Glenn para baixo de um caminhão. Andrea, sem saber da horda, finalmente vê os zumbis pela janela e se encolhe no chão. T-Dog corta o braço em vidro quebrado, perdendo muito sangue e sendo notado por zumbis. Andrea pega as peças da arma e corre para o banheiro do trailer quando um zumbi entra. Ela tenta montar a arma em silêncio. O zumbi quase sai do trailer quando uma peça da arma cai, alertando-o. Andrea segura a porta enquanto ele tenta entrar. Dale percebe e joga uma chave de fenda pelo teto. Andrea abre a porta e esfaqueia o zumbi na cabeça repetidamente. T-Dog, fraco pela perda de sangue, quase é pego por zumbis, mas Daryl o salva, cobrindo ambos com corpos para esconder o cheiro. Quando a horda passa, Sophia sai de debaixo do veículo, mas é vista por dois zumbis atrasados. Eles a perseguem na floresta. Rick corre atrás dela enquanto Carol tenta gritar, mas é impedida por Lori para não atrair a horda. Rick e Sophia fogem dos zumbis e ele promete atraí-los para longe. Ele diz para ela correr de volta para a rodovia caso ele não retorne. Ao eliminar os zumbis usando uma pedra, Rick volta e percebe que Sophia desapareceu. Ele busca Daryl, Shane e Glenn para ajudar na procura. Daryl, habilidoso em rastrear, segue os rastros de Sophia, notando que ela inicialmente se dirigia à rodovia, mas desviou para outra direção. Rick e Daryl continuam na floresta, enquanto Shane e Glenn voltam para ajudar o grupo no engarrafamento, ocupando-os para preparar o caminho de volta. Carol argumenta que todos deveriam estar procurando por Sophia, mas Lori a tranquiliza, garantindo que não a deixariam para trás. Carl encontra facas em uma caminhonete e, animado, as mostra a Shane, que o ignora, ocupado com outro carro. Lori repreende Shane por tratar Carl com indiferença e ele revela que pretende partir. Atormentado pelo que aconteceu no CDC, Shane diz que precisa ir embora. Enquanto isso, Daryl e Rick encontram outro zumbi e, ao investigar, Rick encontra vestígios de carne. Daryl, mais experiente, verifica o estômago do zumbi e percebe que ele havia comido uma marmota. Com o anoitecer, Andrea pede sua arma a Dale, que se recusa a devolvê-la temendo pela segurança dela, e Shane apoia essa decisão. Carol está desolada, mas Rick e Daryl a tranquilizam, prometendo continuar a busca no dia seguinte. Na manhã seguinte, Andrea exige novamente sua arma, mas seu pedido é negado, pois os outros temem que ela possa usá-la para se machucar. Andrea confronta Dale, acusando-o de privá-la de seu direito de decidir sobre sua vida. Depois, o grupo parte novamente em busca de Sophia, deixando Dale e T-Dog ainda ferido no trailer. Durante a busca, encontram um acampamento abandonado onde um homem se suicidou, mas não encontram nada útil além de uma arma. No trailer, Dale observa com binóculos enquanto T-Dog questiona por que ele não conserta a mangueira. Dale explica que já consertou, mas quer manter o grupo unido até encontrarem Sophia. Ao ouvir sinos de igreja, o grupo se anima, esperando que Sophia os tenha acionado.
Eles correm para a igreja, mas Shane percebe que não há torre e eles entram mesmo assim. Rick, Shane e Daryl eliminam zumbis dentro da igreja, mas não encontram Sofia. Shane insiste que é a igreja errada quando ouvem os sinos novamente. Ao saírem, descobrem que o sino é controlado por um temporizador automático que Glenn desliga, frustrado. Carol decide entrar na igreja para orar, enquanto Andrea descansa do lado de fora e ouve Lori e Shane discutindo sobre sua partida. Após Lori entrar, Andrea pede a Shane para levá-la com ele, pois sente que não pertence ao grupo. Ele rejeita, mas ela pede que ele pense na ideia. Com o dia terminando, o grupo decide voltar ao trailer, mas Rick insiste em continuar a busca por Sofia. Shane concorda relutantemente e Carl pede para ficar com eles, recebendo a aprovação de Lori. Rick oferece sua arma a Lori, mas ela recusa, então Daryl lhe entrega uma arma que encontrou no acampamento. No caminho de volta, Andrea confronta Lori por portar uma arma enquanto a ela foi negada. Lori, irritada, entrega a arma a Andrea e defende Rick, afirmando que ele fez o possível para salvar Sofia. Sentindo-se culpada, Andrea devolve a arma e o grupo segue de volta. Rick, Shane e Carl continuam a busca pela floresta e encontram um cervo em uma clareira. Carl se aproxima, curioso, enquanto Rick e Shane observam em silêncio. De repente, um tiro ecoa, o cervo cai e Carl também é atingido, caindo no chão. Rick corre desesperadamente por um campo com Carl desmaiado nos braços. Shane o segue com Otis, o caçador que atirou em Carl. Rick pergunta quanto falta. Otis responde que está logo adiante e pede que procure por Herschel. Rick atravessa as árvores e vê uma fazenda. Uma jovem vê Rick correndo e grita para o pai na varanda. Rick chega aos degraus da fazenda e explica que Otis atirou em seu filho. Herschel chama sua filha Maggie e Patrícia para ajudar Carl. Otis e Shane chegam. Otis está cheio de culpa. Dentro da casa, Herschel pergunta o que aconteceu e Otis diz que não viu Carl até ele estar no chão. Herschel pergunta o tipo sanguíneo de Carl. Rick diz que é A positivo, igual ao dele. Herschel pede que Rick fique por perto, pois precisará dele. Avaliando Carl, determina que a bala se fragmentou no abdômen, exigindo cirurgia. Na rodovia, o grupo ouve o tiro e Lori fica apreensiva. Ela questiona por que houve apenas um disparo. Andrea consola Carol sobre Sofia, que teme pelo destino da filha. Daryl afirma que encontrarão a garota. Dale pergunta a T-Dog sobre seu corte no braço. Percebe que está infeccionado. T-Dog faz piada sobre morrer de um corte em um mundo de mortos. Dale insiste que precisam de antibióticos. Na fazenda, Rick se culpa pelo ocorrido com Carl. Shane o conforta, dizendo que Carl vai sobreviver. Maggie chama Rick, dizendo que Carl precisa de sangue. Patrícia inicia a transfusão, enquanto Herschel remove um fragmento de bala. Herschel avisa que há mais 5 fragmentos e que a cirurgia será arriscada sem anestesia adequada. Rick quer avisar Lori, mas Shane o impede, pois Carl precisa de mais sangue. Herschel diz que precisam de equipamentos que estão em uma escola a 8 quilômetros, tomada por zumbis. Shane se prepara para buscar os equipamentos, mas Otis se oferece para ir também. Maggie se oferece para informar Lori e os outros. Rick dá sua pistola a Otis agradecendo. Otis pega seu rifle e parte com Shane. No trailer, T-Dog, delirando, sugere a Dale que fujam de RV. Dale tenta acalmá-lo, mas percebe que a infecção piora. Ele busca antibióticos e dá ibuprofeno para reduzir a febre. Na floresta, Andrea é atacada. Maggie a salva e informa Lori sobre Carl. Lori parte com Maggie para a fazenda. Rick observa a fazenda. Herschel diz que está na família há 160 anos. Herschel tenta tranquilizá-lo, dizendo que o vírus é temporário. Rick afirma que a situação é pior do que ele imagina. Maggie e Lori chegam. Ao ver Carl, Lori desaba. Herschel diz que terão mais chances se Shane e Otis conseguirem os equipamentos. Herschel menciona que já fez essa cirurgia, mas lembra que é veterinário, não médico, o que preocupa Lori. Dale pede que Glenn leve T-Dog à fazenda para tratar o braço. Daryl oferece antibióticos do estoque de Merle. Shane e Otis chegam à escola ao anoitecer, ainda cheia de zumbis. Planejam cruzar o estacionamento até o trailer da FEMA. Shane encontra sinalizadores e os usa para distrair os zumbis, permitindo que cheguem ao trailer. Herschel alerta que a pressão de Carl está caindo e que logo terão que decidir sobre a cirurgia sem anestesia. Rick quer ir atrás de Shane e Otis
Otis, mas Lori pede que fique. Shane e Otis pegam os equipamentos, mas são cercados por zumbis. Eles se trancam na escola. O portão está sendo forçado por uma horda tentando entrar. Rick, debilitado após transfusões de sangue, tenta tranquilizar Lori, que o incentiva a comer para recuperar forças. Enquanto isso, no trailer, Carol chora pela ausência de Sophia. Andrea tenta montar uma arma usando a de Daryl. Quando ele decide procurar Sophia, Andrea se junta a ele, apesar das objeções de Dale. Otis e Shane chegam ao auditório da escola, mas são cercados por zumbis. Shane sugere escapar por uma janela, mas Otis, por causa do seu tamanho, propõe atrair os zumbis para os vestiários para que Shane escape. O plano funciona, Otis atrai os zumbis enquanto Shane tenta escapar. No entanto, Shane é atacado por um zumbi e, ao se defender, cai de uma altura, lesionando o tornozelo. Glenn e T-Dog chegam à fazenda e encontram Meg, que os convida a entrar. Lá, eles se juntam a Rick ao lado de Carl. Herschel alerta que Shane e Otis estão demorando e que Carl piora, podendo ser necessária a cirurgia sem os equipamentos. Lori questiona se Carl não estaria melhor morto, mas Rick insiste em lutar pelo filho. Na escola, Shane luta para sobreviver, quase sendo dominado, mas Otis o salva. Sem munição, eles tentam escapar, mancando enquanto os zumbis os perseguem. Carl acorda brevemente, mas sofre uma convulsão. Sua pressão cai e Rick insiste em dar mais sangue, apesar dos riscos. Herschel relutantemente concorda para mantê-lo vivo até a volta de Shane e Otis. Na floresta, Daryl e Andrea procuram Sophia. Encontram um zumbi enforcado que deixou um bilhete de suicídio. Daryl ridiculariza o homem por não saber se matar direito. Daryl mata o zumbi a pedido de Andrea e questiona se ela quer viver. Andrea está indecisa. Carol se junta a Dale na vigia, mas ele a deixa sozinha com um rifle que ela não sabe usar. Na fazenda, Patrícia trata o braço de T-Dog. Glenn tenta rezar por Carl, mas Meg o interrompe. Eles discutem sobre a existência de Deus. Rick incentiva Lori. Eles decidem permitir que Herschel faça a cirurgia sem anestesia. Preparando-se para a cirurgia, eles são interrompidos pela chegada de Shane com os suprimentos, mas sem Otis. Shane afirma que Otis se sacrificou para que ele escapasse. Herschel pede que não contem a Patrícia sobre Otis até após a cirurgia. Meg chora e Rick agradece a Shane. Daryl e Andrea retornam sem Sophia. Dale devolve a arma a Andrea, pedindo que ela não o faça se arrepender. Andrea decide fazer a vigia e Dale pergunta se ela o perdoa. Ela diz que está tentando. Glenn consola Meg pela perda de Otis. Herschel estabiliza Carl, aliviando Rick e Lori. Rick ajuda Herschel a contar a Patrícia sobre Otis. Shane visita Carl, mas está inquieto. No banheiro, percebe um pedaço de cabelo faltando. Lembra-se do que aconteceu na escola enquanto procura um barbeador. No flashback, Otis ajuda Shane a escapar, apesar do ferimento no tornozelo, enquanto os zumbis os perseguem. Ambos têm apenas uma bala restante. Desesperado, Shane atira na perna de Otis, pegando os suprimentos enquanto Otis luta e arranca seu cabelo. Shane escapa, deixando Otis como isca para os zumbis. Os zumbis devoram Otis enquanto Shane escapa. No banheiro, Shane raspa a cabeça para esconder o cabelo arrancado e manter seu segredo. Daryl, Andrea, Dale e Carol chegam com o trailer e seus pertences. Rick e Lori acompanham Carl, que se recupera da cirurgia. Carl acorda e pergunta sobre Sophia. Para tranquilizá-lo, Rick diz que ela está bem. Após todos se acomodarem, Herschel conduz o funeral de Otis e Shane, vestido com um macacão dele, é convidado a dizer algumas palavras por ter sido o último a vê-lo. Shane, sabendo a verdade sobre Otis, hesita, mas Patrícia implora para que ele fale. E ele acaba dizendo que Otis se sacrificou para salvar Carl. Depois do funeral, Meg traz um mapa da região para organizar a busca por Sophia, mas Herschel impede Rick e Shane de saírem devido ao estado de ambos. Daryl decide ir sozinho atrás de Sophia. Shane sugere ensinar o grupo a atirar, mas Herschel desaprova armas na fazenda. Rick concorda, mas negocia uma forma de instruí-los. Meg alerta sobre a falta de suprimentos médicos e se oferece para ir à farmácia próxima. Rick sugere que Glenn a acompanhe, chamando-o de expert em ir até a cidade. Shane e Lori conversam brevemente sobre a saúde de Carl, enquanto ele limpa armas e Andrea se junta para aprender. Dale pergunta sobre os poços e Meg explica que o segundo poço usado para o gado tem água pura
segura e pede que Dale e T-Dog peguem o necessário. Rick tenta convencer Daryl a esperar para ir junto no dia seguinte, mas ele já parte para a floresta. Herschel diz a Rick que não quer que o grupo se acomode na fazenda de forma permanente. Ele espera que depois de acharem Sophia e Carl melhorar, o grupo parta. Glenn observa Maggie controlando os cavalos e Laurie lhe entrega uma lista de itens da farmácia, incluindo um item especial. T-Dog e Dale vão ao poço pegar água e Dale nota um buraco nas tábuas cobrindo-o. Ao investigar, ouve o som de água misturado aos grunhidos de um zumbi. Dale impede T-Dog de beber a água e o grupo se reúne ao redor do poço, onde um zumbi molhado tenta alcançá-los. Decidem que atirar poderia contaminar a água e planejam puxá-lo para fora sem disparos, tentando uma isca de presunto. Percebem, porém, que só algo vivo funcionará. O grupo decide então amarrar Glenn e descê-lo no poço para laçar o zumbi. Durante a descida, a bomba d'água quebra e Glenn quase cai ao lado do zumbi, mas consegue laçá-lo e pede para ser puxado. Enquanto isso, Daryl encontra uma casa abandonada com sinais de que alguém pequeno, como Sophia, esteve ali e chama por ela ao sair. Na fazenda, o grupo tenta puxar o zumbi, mas ele se parte ao meio, com metade do corpo caindo no poço e contaminando a água. T-Dog destrói o cérebro do zumbi com uma picareta e o grupo decide selar o poço. Shane e Andrea vão até a estrada para apoiar Carol, que espera ansiosa por Sophia. Carol, desanimada, desabafa e se retira com eles. Shane, mancando, ensina Andrea a confiar nos instintos ao atirar, sugerindo que às vezes sacrifícios são necessários. Glenn tenta quebrar o gelo com Maggie enquanto vão à cidade. Maggie encontra a lista de Laurie e busca os itens, enquanto Glenn pega o item especial, um teste de gravidez. Ele o esconde quando Maggie retorna. Maggie pergunta por que ele está naquela parte da loja e Glenn, para disfarçar, pega uma caixa do chão, sem perceber que é uma de camisinhas. Maggie questiona se ele tem uma namorada ou se é só um cara confiante. Ele gagueja, dizendo que não é nenhum dos dois e não sabe como sair dessa situação. Maggie, sugestiva, diz que pode fazer isso, pois as opções não são tão amplas mais. Ela tira a camisa e o sutiã, beija Glenn, que, surpreso, a segue. Eles acabam ficando íntimos. Ao voltar à fazenda, Glenn entrega o teste a Laurie, que o guarda rapidamente. Mais tarde, Daryl traz uma flor para Carol, explicando a história da rosa Cherokee, símbolo de esperança para as mães indígenas. Rick fica ao lado de Carl quando ele acorda à noite e o perdoa por mentir sobre Sophia. Eles compartilham um momento de alívio e Rick entrega seu chapéu de xerife ao filho. Laurie vai ao campo com o teste de gravidez. Ao ver o resultado positivo, ela chora. Na fazenda, Laurie acorda tarde e se sente culpada. Carol já começou as tarefas e sugere que ela precisava descansar, mas Laurie não responde quando Carol pergunta se está bem. Carol convida Laurie para ajudar a preparar o jantar para agradecer Herschel e sua família. Enquanto isso, Rick organiza a busca. Jimmy, namorado de Beth, oferece ajuda por conhecer bem a área. Sem arma, Jimmy é considerado inútil por Shane até treinar com o grupo, mas Andrea se oferece para levá-lo junto com T-Dog. Daryl planeja sair a cavalo para procurar Sophia, acreditando que haverá melhor da encosta. Glenn e Maggie discutem o ocorrido na farmácia. Maggie admite que nem sabe se realmente gosta dele. Durante a busca, Rick e Shane conversam e Shane comenta que a nostalgia é perigosa por impedir de seguir em frente. Rick percebe que Shane se refere à busca por Sophia. Shane desafia as decisões de Rick, afirmando que deveriam focar apenas na sobrevivência. Lembrando que sabem que após 72 horas, as chances de encontrar uma criança viva são mínimas. Daryl, cavalgando pela floresta, vê algo perto da água, desce e encontra a boneca de Sophia. Ele chama por ela, mas sem resposta, pega a boneca e continua, mas o cavalo se assusta com uma cobra, o derruba e foge. Daryl rola pela encosta e cai numa água rasa com uma flecha presa em seu torso. Ele rasga a camisa para mantê-la no lugar e usa um galho para recuperar a besta. Com dificuldade, tenta subir, mas cai de novo. Na fazenda, Glenn confronta Laurie sobre a gravidez e ela implora para ele não contar. Rick conta a Laurie que Shane quer desistir da busca, achando que as boas intenções de Rick enfraquecem o grupo. Laurie o tranquiliza, dizendo que faria o mesmo por Carl. Beth interrompe para avisar que Herschel quer falar com Rick, que explica a Rick sobre Daryl ter pego o cavalo sem permissão e Jimmy ter
ter saído sem autorização. Rick admite a necessidade de melhorar a comunicação e Herschel pede uma abordagem mais direta. Ele controla sua família e Rick controla a dele. Machucado e ensanguentado, Daryl acorda na encosta e vê seu irmão Merle dizendo que ele está perdendo tempo com uma garota ao invés de procurá-lo. Daryl diz que ele e Rick voltaram a Atlanta, mas Merle não acredita, lembrando que foi Rick quem o fez cortar a própria mão. Daryl percebe que Merle é uma alucinação, mas Merle insiste que o grupo não se importa com ele como o próprio irmão. Merle incita Daryl a atirar em Rick, mas Daryl desperta ao ver que um zumbi o está atacando. Ele se defende e mata o zumbi, depois remove a flecha do próprio torso, carrega a besta e atira em outro zumbi. Determinado, ele corta as orelhas dos zumbis e faz um colar antes de retomar a subida. A visão de Merle aparece novamente, mas as provocações o incentivam a seguir em frente até o topo. Lori, Carol, Beth e Patrícia preparam o jantar. Herschel, irritado, diz a Maggie que precisam definir limites com os sobreviventes. Maggie não entende o problema, já que é apenas um jantar. Herschel a alerta que os sobreviventes não ficarão ali para sempre. Andrea vigia no trailer com um rifle. Glenn revela que ele e Maggie tiveram um momento íntimo e agora ela está distante. Dale o alerta sobre se envolver com a filha do anfitrião, mas Glenn explica que agiu sem saber se estaria vivo no dia seguinte. Andrea avista um zumbi e se prepara para atirar, mas Rick ordena que abaixe a arma, dizendo que Herschel quer lidar com os zumbis. Quando se aproximam, percebem que é Daryl, sujo e ensanguentado. Rick baixa a arma, mas Andrea dispara e acerta Daryl de raspão. Eles correm para socorrê-lo e Daryl murmura que estava só brincando antes de desmaiar. Herschel cuida de seus ferimentos e Daryl menciona onde encontrou a boneca de Sofia. Os dois grupos se sentam para um jantar tenso. Glenn está na mesa das crianças e Maggie passa um bilhete para ele por baixo da mesa dizendo esta noite, que ele responde empolgado. Maggie se esconde para ler o bilhete, ela arregala os olhos. Glenn está no celeiro com uma lanterna e encontra a porta trancada com cadeado. Então contorna o lugar e acha uma escada, enquanto Maggie corre desesperada até lá. Lá dentro, Glenn sente um cheiro podre e aponta a lanterna para o chão. Há dezenas de zumbis tentando alcançá-lo. Ele corre assustado para a porta e dá de cara com Maggie, que diz que ele não deveria ver isso. Carl e Lori, já recuperados, alimentam as galinhas. Patrícia mata algumas para alimentar os zumbis que a família mantém no celeiro. Glenn observa o celeiro enquanto Maggie pede que ele guarde o segredo. Andrea visita Daryl para pedir desculpas e lhe dá um livro. Ele diz que está tudo bem, entendendo que ela só queria proteger o grupo. Glenn pergunta a Lori sobre a gravidez e se ela contou a Rick oferecendo-se para buscar suprimentos. Jimmy, Rick e Shane planejam a busca por Sofia e concordam em procurar em um conjunto habitacional. Carl pede a Shane para aprender e eles descobrem que ele pegou uma arma do trailer de Dale. Isso gera uma discussão entre Lori e Rick, mas ela acaba permitindo. Glenn é questionado se quer aprender a atirar, mas diz que vai ajudar Dale. Dale, que ouvia perto, mantém a farsa e confronta Glenn depois que os outros saem. Glenn revela os segredos de Lori e Herschel. No campo de tiro, Andrea mostra habilidade com armas e pergunta a Shane por que ele decidiu ficar com o grupo, mas ele apenas observa Carl e Lori com Rick. Na fazenda, Dale conversa com Herschel sobre os zumbis. Herschel insiste que eles ainda são pessoas e que matá-los é assassinato. Dale tenta convencer Herschel sobre a realidade dos zumbis, mas ele recusa. Dale oferece reforçar o celeiro, mas Herschel pede que ele guarde o segredo. Enquanto Lori e Herschel consertam uma cerca, ela agradece por tudo e promete que vão merecer seu lugar na fazenda. Herschel lembra que espera que eles sigam para Fort Benning em breve. Andrea e Shane fazem treino de tiro avançado, usando um tronco móvel como alvo, e Shane a provoca sobre Amy para aumentar seu foco. Lori confronta Rick sobre o desejo de Herschel para que eles saiam e pergunta por que ele não contou ao grupo. Rick diz que precisam dar espaço para Herschel mudar de ideia, mas lembra que, se tiverem que sair, sua prioridade será ela e Carl. Shane segue Andrea de carro depois que ela se afasta irritada e usa o desaparecimento de Sofia para convencê-la a ajudar na busca. No acampamento, Dale conta a Lori sobre o aborto espontâneo de sua esposa e admite saber sobre sua
gravidez. Lori fala sobre Shane, mas diz que o bebê é de Rick. Dale tranquiliza, dizendo que o bebê pode ter boas lembranças, mas fica em silêncio quando Lori pergunta se acha que a criança viverá muito. Glenn pede desculpas a Lori enquanto corta lenha e ela pede que vá buscar suprimentos na cidade. Meg o acompanha e, no caminho, eles discutem sobre os zumbis. Meg conta que o pai está bravo por ele ter descoberto o segredo e diz que os zumbis ainda são pessoas, recitando seus nomes. Na farmácia, Meg é atacada, mas escapa quando Glenn mata o zumbi. Andrea e Shane exploram o conjunto habitacional buscando Sofia e decidem procurar casa por casa. Meg briga com Lori por arriscar a vida deles e discute com Glenn, achando que ele poderia ser líder, não apenas um faz-tudo. Durante uma busca, Andrea e Shane são cercados por zumbis. Shane vê isso como uma chance de testar a habilidade de Andrea com a arma. Andrea aprende a acertar na cabeça dos zumbis após alguns erros. Lori e Glenn falam sobre o ataque na farmácia e Lori se desculpa por pensar que a cidade era segura. Glenn entrega os anticoncepcionais que Lori pediu, mas também dá vitaminas pré-natais, incentivando-a a compartilhar a decisão com Rick. Andrea e Shane têm uma noite juntos, enquanto Lori toma os anticoncepcionais e logo em seguida induz o vômito. Dale confronta Shane sobre a noite em que Otis morreu, insinuando que sabe quem Shane realmente é. Shane desafia e ameaça Dale. Ao voltar para a barraca, Rick encontra o frasco vazio dos anticoncepcionais e procura Lori. Eles discutem sobre os riscos de trazer um bebê ao mundo, mas Rick acredita que vale a pena. Ele pergunta se há mais segredos, e Lori revela que dormiu com Shane quando achava que ele estava morto. Rick responde que já sabia. Glenn revela ao grupo que o celeiro de Herschel está cheio de zumbis. O grupo investiga com Shane na liderança, eles discutem a situação e Shane insiste que devem partir para Fort Benning. Carol argumenta que sua filha ainda está lá fora, mas Shane sugere considerar que Sofia pode estar morta. Daryl afirma que está perto de encontrá-la, mas não convence Shane. Rick decide falar com Herschel sobre o celeiro e permanecer na fazenda. Dale explica que Herschel vê os zumbis como pessoas doentes. Shane, irritado, vigia o celeiro testando as trancas. Glenn tenta falar com Meg, mas ela o afasta. Carl diz a Lori que não quer partir até encontrarem Sofia. Carol pede a Daryl que não procure Sofia devido aos ferimentos, pois não suportaria perdê-lo também. Daryl, irritado, sai. Andrea se arma para procurar Sofia com Rick. Dale tenta alertar Andrea sobre Shane, mas ela discorda. Dale recolhe as armas. Rick conversa com Herschel sobre ficar e menciona os zumbis no celeiro. Herschel insiste que o grupo parta até o fim da semana. Rick pede que os deixe ficar, dizendo que a fazenda é o único lugar seguro e revela que Lori está grávida. Mais tarde, Meg lembra Herschel de uma lição de amor que ele sempre citava, pedindo que reconsidere. Meg menciona que Glenn a salvou de um zumbi e pede a Herschel que repense. Jimmy informa que encontraram 2 zumbis presos e Herschel chama Rick para ajudar. Shane confronta Lori sobre a gravidez, afirmando ser o pai. Lori diz que o bebê é dela e de Rick. Carl interrompe, dizendo que devem encontrar Sofia e ficar na fazenda. Lori afasta Carl de Shane. Shane procura as armas no trailer, mas não as encontra. Ele pergunta a Glenn sobre Dale e o rastreia até os pântanos. Herschel, Jimmy e Rick libertam os zumbis presos. Herschel pergunta se Rick pode parar de matar zumbis para ficar na fazenda, explicando sua filosofia. Ele afirma que, se querem ficar, devem deixar o celeiro em paz. Enquanto isso, Daryl garante a Carol que ainda vai encontrar Sofia. Glenn explica a Meg que precisou contar ao grupo. Ela o perdoa. Shane encontra Dale escondendo as armas. Shane exige as armas. Dale aponta a arma, mas não consegue atirar. Ele devolve as armas, dizendo que Shane pertence a esse mundo. Shane retorna à fazenda e começa a distribuir armas ao grupo. Meg, Carl e Lori tentam fazê-lo parar, mas T-Dog avista Herschel e os outros voltando com 2 zumbis presos. Shane discute com Herschel sobre sua visão dos zumbis e dispara contra um deles, mostrando que não sobrevivem a tiros múltiplos. Herschel, chocado, vê Shane eliminar o zumbi. Shane insiste que precisam lutar para sobreviver e parar de perder tempo com esforços inúteis. Ele solta os zumbis do celeiro, que começam a sair um por um. Shane, Andrea, T-Dog e Daryl os matam enquanto a família Green observa horrorizada. Glenn só se junta após
após o sinal de Maggie, Rick não intervém e Dale chega a tempo de ver o último zumbi sair do celeiro. É Sophia? Todos ficam chocados ao vê-la como zumbi. Carol corre, mas é segurada por Daryl. Ninguém consegue levantar a arma, nem mesmo Shane. Rick se adianta, saca sua arma e atira, acabando com o sofrimento dela. Emoções intensas tomam conta após o massacre no celeiro. Beth corre ao corpo de sua mãe, Annette, que ainda está viva e tenta agarrá-la. Andrea salva Beth ao golpear a cabeça de Annette transformada em zumbi. A família Green retorna para casa e Shane questiona Herschel sobre Sophia, mas ele nega saber que ela estava no celeiro, supondo que Otis a colocou lá antes de morrer. Ele ordena que o grupo de Rick saia da fazenda. Rick critica Shane por suas ações, mas Shane zomba da diplomacia falha de Rick com Herschel e questiona a busca por Sophia. Carl diz a Lori que queria encontrar Sophia viva, mas concorda que Rick fez a coisa certa. Os sobreviventes decidem enterrar Sophia, a esposa de Herschel e seu enteado Sean, e queimar os demais corpos. Rick questiona sua liderança, admitindo a Lori sua frustração por terem procurado Sophia quando ela já estava morta. As tensões entre Shane e Dale aumentam. Carol se recusa a ir ao funeral, irritando Daryl. Herschel guarda os pertences de sua esposa e pega uma garrafa, tentando lidar com a realidade de que não há cura e que tinha esperanças vãs. Após o funeral, Andrea ajuda a carregar os corpos dos zumbis, dizendo que Shane fez o necessário. Dale discorda, sugerindo que criaram um novo problema com Herschel ao resolver a questão dos zumbis no celeiro. Meg pergunta a Glenn se ele ficaria caso o grupo partisse, mas ele não sabe responder. De repente, Beth adoece com febre e sintomas graves, parecendo em choque. O grupo procura Herschel para cuidar de Beth, mas ele desapareceu, deixando sua garrafa vazia. Rick decide procurá-lo no bar e leva Glenn. Enquanto isso, Dale diz a Lori que acredita que Shane atirou em Otis para escapar. A caminho da cidade, Glenn confessa a Rick que Meg disse que o ama. Rick diz que precisam valorizar esses momentos. A condição de Beth preocupa e Lori quer enviar alguém para procurar Rick e Herschel. Daryl recusa, ainda chateado pela busca inútil por Sophia. Lori decide ir sozinha, mas atropela um zumbi e perde o controle do carro. No bar, Rick encontra Herschel e conta sobre Beth. Herschel admite ter dado falsas esperanças às filhas e diz que Rick deve entender, pois viu o mesmo sentimento nele quando Sophia saiu do celeiro. Rick argumenta que nada mudou e que precisam ser fortes para proteger seus entes queridos. Herschel concorda e decide voltar. São interrompidos quando dois estranhos, Dave e Tony, entram no bar. Eles dizem que vieram de Filadélfia e tentaram ir para Washington, D.C., mas as estradas estavam bloqueadas. Descobriram que Fort Benning está tomada e mencionam seguir para Nebraska pela baixa população e alto número de armas. A conversa inicia cordialmente, mas os estranhos tornam-se impacientes quando Rick não compartilha informações sobre a fazenda. Tony começa a proferir ameaças, levando Rick a colocar a mão na arma. Dave tenta apaziguar, mas Rick se recusa a revelar o local da fazenda, afirmando que está cheia. Quando Dave tenta pegar sua arma, Rick reage prontamente, disparando e atingindo-o na cabeça. Ele então rapidamente se vira e atira em Tony antes que ele possa reagir. Herschel e Glenn ficam ao lado de Rick, percebendo a gravidade do ocorrido. Enquanto isso, na fazenda, Shane e T-Dog queimam os corpos dos zumbis. Lori está inconsciente após o acidente, deixando sua situação incerta. Após o acidente, Lori recobra a consciência enquanto um zumbi tenta forçar a cabeça e os braços pelo para-brisa. Lori o apunhala no rosto e escapa. Em seguida, é atacada por outro zumbi, que ela chuta ao chão e atinge com uma calota antes de atirar nele. Na fazenda, o grupo percebe que Lori desapareceu, e Daryl comenta que ela pediu sua ajuda para encontrar Herschel, mas ele recusou. Ele acredita que Lori foi sozinha para a cidade. Shane vai procurá-la e, ao encontrar o local do acidente, vê os zumbis que Lori matou. Eventualmente, Shane encontra Lori ainda caminhando para a cidade e a convence a voltar para a fazenda. Ele mente dizendo que Rick já voltou. Lori descobre a mentira e o confronta, mas Shane se defende, alegando que estava protegendo o bebê, revelando sua gravidez a todos, inclusive Carl. Enquanto isso, na cidade,
Rick, Herschel e Glenn, após enfrentarem Dave e Tony, são encurralados pelo grupo deles. Rick explica que Dave e Tony sacaram suas armas primeiro e que tudo foi um mal-entendido. Porém, o grupo começa a atirar para vingar seus amigos. Rick pede para Glenn verificar a saída dos fundos, onde Glenn avista uma sombra tentando abrir a porta e dispara, assustando-a. Rick instrui Herschel a cobrir Glenn enquanto ele corre para o carro. Sean, do grupo rival, tenta atirar em Glenn, mas Herschel o fere e Sean grita de dor enquanto os zumbis o devoram. Ao tentarem alcançar o carro, são alvejados por Randall e se abrigam atrás de um container. Nate, motorista de um caminhão, avisa Randall para pular do telhado, mas ele cai e se empala em uma estaca. Nate o deixa para morrer, mas Rick e os outros decidem tentar salvá-lo. Herschel sugere acabar com seu sofrimento, mas os zumbis se aproximam, então eles tentam amputar a perna de Randall sem sucesso. Rick força a perna de Randall para fora da estaca, causando-lhe dor. Na fazenda, Carol encontra Daryl e os dois discutem após ela ver várias orelhas de zumbis penduradas. Na casa, Beth está em estado de choque. Meg conta a Andrea sobre Beth e suas pílulas anticoncepcionais, como mentiu para proteger a irmã. Na manhã seguinte, o grupo se prepara para resgatar Rick, Herschel e Glenn. Dale avisa Andrea que Shane é perigoso e que não quer o retorno de Rick e Herschel para liderar o grupo. Andrea discorda e defende Shane, dizendo que ele fez mais para mantê-los vivos que qualquer um, inclusive Rick. O grupo retorna à fazenda com Randall como refém. Rick sugere libertá-lo depois de tratá-lo. Shane, no entanto, teme que Randall revele a localização da fazenda e cause uma guerra. Herschel lembra Shane que a fazenda é dele e exige respeito. Meg conversa com Glenn, que admite que congelou na luta por medo de morrer e magoá-la. Ele a afasta quando ela tenta confortá-lo. Lá fora, Shane e Andrea discutem sobre os rumos do grupo, enquanto Lori conta a Rick sobre sua suspeita de que Shane matou Otis e que o considera perigoso, alertando que, se Rick não agir, todos podem estar em risco. Em um flashback, Rick e Shane fogem de zumbis atacantes. Shane se tranca em um ônibus escolar enquanto os zumbis batem na porta. Randall rasteja em direção a uma faca. Antes, Rick e Shane dirigiam por uma estrada, parando a 18 milhas da fazenda. Rick confronta Shane, mencionando Otis e o caso com Lori. Rick questiona se Shane acha que ele não consegue proteger sua família. Shane responde que sabe que o bebê de Lori é dele e fará qualquer coisa para protegê-los. Rick abre o SUV e verifica Randall, que está amarrado e vendado. Na fazenda, Meg diz a Lori que Glenn perdeu a confiança após o tiroteio no bar. Lori aconselha Glenn a ser mais forte. Meg tenta levar o almoço a Beth, mas Lori insiste em fazer isso. Na estrada, Rick discute planos para o inverno, falando sobre conservar munição e comida. Shane, distraído, observa um zumbi sozinho em um campo, enquanto Lori leva comida para Beth na fazenda. Rick ultrapassa a marca de 18 milhas, procurando um local seguro para deixar Randall. Chegam a um posto cercado, onde um zumbi de uniforme policial se aproxima. Shane saca sua arma, mas Rick o impede, corta o dedo e esfrega sangue na cerca, atraindo o zumbi e o apunhalando. Ele diz a Shane que, embora usar uma arma seja fácil, é melhor evitar. Mais tarde, Shane observa os corpos dos policiais, percebendo que não foram mordidos, mas Rick aponta arranhões que causaram a transformação. Enquanto isso, Lori percebe que o almoço de Beth não foi tocado e nota uma faca sumida. Ao confrontar Beth, ela devolve a faca. Rick e Shane arrastam Randall para fora do carro, deixando uma faca no chão. Randall implora para não ser abandonado e revela que conhece Meg, mostrando que sabe onde fica a fazenda. Shane decide executá-lo, mas Rick o impede, dizendo que precisa de tempo para pensar. Shane acusa Rick de colocar Lori e Carl em perigo ao poupar Randall. Os dois começam a brigar enquanto Randall rasteja até a faca. Shane derruba uma moto sobre Rick, imobilizando-o brevemente. Ele se aproxima de Randall com a arma, mas Rick escapa e o impede. Shane lança uma chave inglesa em Rick, que desvia, quebrando uma janela e atraindo zumbis. Shane foge e Randall corta suas amarras a tempo de matar um zumbi. Na fazenda, Meg repreende Beth por considerar suicídio, enquanto Lori e Andrea escutam. Andrea acredita que Beth deveria ter o direito de escolher. Lori discorda, dizendo que Andrea superou seu próprio desejo de morte ao enfrentar suas responsabilidades. Andrea
Andrea acusa Lori de não valorizar o que tem. Beth tenta convencer Meg de que elas deveriam se suicidar, e Andrea se oferece para ficar com Beth enquanto Meg toma ar. No posto, Shane se barricada no ônibus contra os zumbis. Rick encontra Randall e o leva ao SUV. Shane observa enquanto Rick parece deixá-lo, mas logo Rick retorna, salvando Shane e fugindo com ele. Na fazenda, Andrea corre após a tentativa de suicídio de Beth. Lori conta que Beth não se cortou profundamente, o que Andrea vê como um sinal de que ela quer viver, mas Meg discorda e pede que Andrea se afaste. Na estrada, Rick e Shane amarram Randall novamente. Rick admite que talvez tenha que matá-lo, mas quer refletir mais. Ele diz a Shane que, se quer ficar, precisa obedecer a Rick como líder. Devolve a arma a Shane, que, pensativo, observa um zumbi vagando por um campo. No galpão de abate, Daryl interroga e bate em Randall, que confessa estar com um grupo armado de 30 homens, alguns responsáveis por abusos. Randall insiste que não é como eles. Daryl relata ao grupo e Rick declara que Randall é uma ameaça que deve ser eliminada. Dale discorda e pede tempo para convencer o grupo a encontrar outra saída. Rick concorda em dar o dia a Dale, que pede a Andrea para vigiar Randall contra Shane, enquanto ele tenta mudar as opiniões dos outros. Dale questiona Andrea sobre a execução de Randall, dizendo que o mundo antigo acabou, mas manter a humanidade é uma escolha. Andrea aceita vigiar Randall, mas sem concordar com Dale. No galpão, Randall ouve Shane chegando com Carl, que fica curioso sobre o prisioneiro. Shane o impede, dizendo para deixar os adultos lidarem com a situação. Ele pergunta a Andrea se ela o impediria de matar Randall e ela diz que sim. Shane desconfia de que Rick talvez não consiga executar Randall. Carl observa Randall do alto do galpão. Randall implora para ser libertado, dizendo que não fez nada. Carl se aproxima, mas Shane entra e o tira do galpão, repreendendo-o. Dale conversa com Daryl e comenta sobre o grupo estar quebrado, mas Daryl diz que não se importa. Lori encontra Rick amarrando um laço no celeiro e pergunta se ele está seguro da decisão. Rick responde que Shane não será mais um problema. Carl, no túmulo de Sofia, é abordado por Carol, que fala sobre reencontrar Sofia no céu. Ele retruca que o céu é uma mentira. Rick repreende Carl por sua atitude. Dale busca apoio de Herschel, que prefere deixar a decisão com Rick. Carl encontra uma arma na moto de Daryl, vai até o riacho e vê um zumbi preso na lama. Ele joga pedras e tenta atirar, mas o zumbi se solta e quase o agarra. Carl escapa por pouco. Dale tenta convencer Shane a poupar Randall. Shane reconhece o esforço de Dale e diz que se ele convencer os outros, ele aceitará, mas alerta que Dale está errado. Glenn conversa com Herschel, que lhe dá um relógio de bolso do avô. Ao anoitecer, Rick pergunta a Lori se está fazendo o certo. A decisão de matar Randall divide o grupo, e apenas Dale e Andrea são contra. Dale afirma que matar Randall significa perder a esperança. Desolado, Dale sai, dizendo que o grupo está quebrado. Rick, Shane e Daryl levam Randall ao celeiro. Rick pergunta se ele tem últimas palavras. Randall implora por sua vida e Carl entra, incentivando Rick a atirar. Chocado, Rick abaixa a arma e manda que levem Randall de volta, deixando Shane irritado. Rick conta a Lori que Carl queria assistir. Enquanto isso, Dale caminha pelos campos e é atacado pelo zumbi que Carl encontrou. Na fazenda, os gritos de Dale ecoam. Daryl corre e encontra o zumbi sobre ele, rasgando seu estômago. Ele mata o zumbi e pede ajuda. Dale está gravemente ferido, com as entranhas expostas. O grupo chega e Herschel afirma que Dale não tem salvação. Carl vê o zumbi morto e, culpado, esconde o rosto no colo de Lori. Andrea pede que Rick ajude Dale, mas ele hesita. Daryl pega a arma e Dale, com um leve sorriso, permite que Daryl acabe com seu sofrimento. O grupo realiza um funeral para Dale. Depois, Rick diz que eles vão provar que ele estava errado, mostrando que ainda conseguem trabalhar juntos. Herschel permite que todos, exceto Shane, se mudem para sua casa por causa do comportamento agressivo dele. Rick planeja que ele e Daryl levem Randall a uma cidade próxima e o deixem lá. Carl, sentindo-se culpado pela morte de Dale, conta a Shane que sabia do zumbi e que roubou uma pistola da moto de Daryl. Lori tenta conversar com Shane e se desculpa pelo que causou a ele, levando-o a contar a Rick sobre a confissão de Carl. Rick declara que sua maior preocupação é se livrar de Randall, mas conversa com Carl e o incentiva a manter a arma, pois agora eles precisam estar preparados. Shane vai ao
celeiro e observa Randall, descobrindo que ele estava tentando se soltar das amarras. Quando Rick e Daryl se preparam para sair, T-Dog é enviado para buscar Randall, mas descobre o celeiro vazio. Shane levou Randall para a floresta, fingindo que quer deixar o grupo de Rick para se juntar a outro. Na verdade, ele quebra o pescoço de Randall, matando-o, e bate o próprio rosto contra uma árvore para parecer que foi atacado. Após uma busca pela fazenda, não encontram sinal de Randall. Shane enterra sua arma e grita que Randall escapou e está armado. Rick reúne Glenn e Daryl para irem com ele e Shane rastrear Randall. Glenn e Daryl encontram o último lugar onde Randall foi visto, que mostra sinais de luta. Um zumbi aparece e eles se escondem atrás de árvores. O zumbi é Randall, que tenta atacá-los, mas Glenn o mata com um golpe de facão na cabeça. Ao examinar o corpo, percebem que ele não foi mordido nem arranhado, e a causa da morte foi o pescoço quebrado. Rick desmonta a história de Shane e conclui que foi um truque para atraí-lo ao campo e matá-lo. Shane diz que é um pai melhor e que o retorno de Rick só atrapalhou as coisas. Rick finge que vai entregar sua arma para Shane, mas puxa uma faca e o apunhala, dizendo que ele causou isso a si mesmo. Shane morre e Rick cai em prantos tentando lidar com o que fez. Carl aparece e se choca ao ver Shane morto. Ele aponta a arma para Rick, mas na verdade mira no Shane reanimado atrás dele. Carl puxa o gatilho e mata Shane. Rick se aproxima do corpo de Shane chorando, enquanto examinam o que aconteceu. Eles não percebem a horda de zumbis se aproximando no horizonte. Uma horda de zumbis sai de Atlanta, atraída por um helicóptero, e segue por uma estrada, juntando mais zumbis pelo caminho. Em um campo, duas hordas se unem, formando milhares de zumbis. Durante a noite, ao ouvirem um tiro, eles mudam de direção e seguem o som até uma clareira, onde Rick e Carl caminham em direção à fazenda. Daryl e Glenn informam que Randall virou zumbi, mas sem marcas de mordida, apenas com o pescoço quebrado. Rick e Carl correm para a fazenda, mas ao verem a horda se aproximando, decidem se abrigar no celeiro. Rick joga gasolina no chão e explica a Carl o que fazer. Enquanto isso, Lori percebe que Carl está sumido e entra em pânico. Daryl avisa que a horda é grande demais para se esconderem no porão, pois eles poderiam derrubar a casa. O grupo planeja usar armas para matar quantos conseguirem e carros para desviar o restante dos zumbis. No celeiro, Rick entrega um isqueiro a Carl, que sobe no mezanino. Rick abre as portas para os zumbis entrarem e Carl joga o isqueiro, incendiando o local. Vendo o celeiro em chamas, Daryl manda Jimmy buscar Rick e Carl com o trailer. Eles pulam no teto do veículo, mas Jimmy é atacado e devorado. Rick e Carl fogem para a floresta com zumbis na cola. Andrea e T-Dog percebem que não tem munição suficiente para conter a horda. Enquanto Herschel defende a casa, Lori, Carol e Beth fogem. Patrícia é agarrada e mordida, mas segura Beth para que ela escape com Lori. Carol se separa e é encurralada. T-Dog chega e resgata Lori e Beth, mas acredita que Andrea foi morta ao ver um zumbi sobre ela e parte. Andrea, no entanto, sobrevive e consegue escapar. Na SUV de Shane, Meg e Glenn tentam seguir o caminhão, mas são bloqueados. Glenn diz para Meg sair da fazenda. Ela hesita, mas após um zumbi cair no para-brisa, foge em pânico. Na casa, Herschel continua atirando até acabar a munição. Rick chega e o convence a fugir com Carl. Andrea tenta pedir ajuda, mas é abafada pelo barulho dos zumbis e escapa sozinha com uma bolsa de armas. Daryl, o último a sair, escuta os gritos de Carol e a resgata com sua moto. O celeiro e o trailer queimam enquanto Herschel vê a fazenda tomada antes de partir. Na manhã seguinte, Glenn e Meg seguem pela estrada e ele a tranquiliza. Rick, Herschel e Carl retornam à estrada, onde deixaram suprimentos para Sofia. Carl quer buscar Lori, mas Rick hesita. Herschel o encoraja a focar na segurança de Carl. Enquanto isso, Lori quer voltar para a estrada, mas T-Dog sugere ir para a costa. Ela ameaça sair do caminhão e ele cede. Rick está para deixar a estrada quando ouve os outros chegando. Eles se reúnem e Rick conta sobre a morte de Shane e Jimmy. Lori fica horrorizada, mas aliviada por Carl estar bem. Beth fala sobre Patrícia e Carol lembra que Andrea pode estar viva. Daryl quer procurá-la, mas Rick o impede. O grupo acampa e Rick decide que eles devem ficar juntos. Glenn sugere que estão encurralados e cercados por zumbis. Rick acredita que há um lugar seguro, só precisam encontrá-lo. Daryl menciona que Randall virou zumbi
zumbi sem mordida e Rick revela que todos estão infectados. Lori descobre que Rick matou Shane e que Carl o finalizou, afastando-se horrorizada. Andrea foge pela floresta sem munição, mas é salva por uma figura encapuzada com uma katana e 2 zumbis acorrentados. O grupo questiona a liderança de Rick e ele explode, dizendo que matou seu melhor amigo por eles e que se ficarem não é mais uma democracia. A câmera sobe revelando uma prisão ao longe. Terminado assim a segunda temporada de The Walking Dead, série de terror e drama de 2010. E eu espero você no próximo vídeo.